Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Porém, agora, neste momento, eu não irei falar nem do Apocalipse e nem das falsas aparições marianas. Irei refutar um cidadão chamado Juan Oliveira BR. Eu não sei porque tem o BR ali no nome dele, enfim, tá? É mais uma figura protestante, dando murros e tiros para todos os lados, tentando acertar alguma coisa. É da linha de raciocínio do Lucas Banzoli, se eu não estou enganado. Eu não conheço muito bem, já vi o Robson. Até participei de uma live que o Robson refutou ele, tá? Eu não me lembro qual era o tema na época, porém, o cidadão se diz conhecedor de tudo e agora, né, está levantando aquela velha falácia protestante de que só no Concílio de Trento foi que a Igreja Católica definiu um cânon bíblico, tá, gente? Olha, eu vou te falar uma coisa, o cabra com 2 neurônios, se ele tiver apenas 2 neurônios e raciocinar, ele vai entender que isso é uma falácia, um absurdo. A igreja passou 2000 anos, a igreja católica passou 2000 anos sem definir um cânon bíblico, e depois da revoltinha protestante, aí a igreja católica decidiu definir um cânon bíblico para perseguir os coitadinhos protestantes, tá, gente? Essa é a historinha bonitinha, maquiavélica que os protestantes inventaram. Aqui ele vai tentar refutar o professor Eduardo Faria, que foi protestante, se converteu para o catolicismo. Eu não conheço muito bem o professor, tá? Eu vou ser bem sincero, não tenho uma opinião formada. Mas vamos ver o que o professor falou e vamos ver as falácias, o malabarismo, o duplo carpado que o cidadão aqui deu para tentar justificar a ideia de que a Igreja Católica não tinha um cânon formado e, lógico, para defender aquele cânon que eles têm, que segundo eles é o cânon hebraico, tá, gente? Só que o cânon hebraico foi definido entre o segundo e terceiro século depois de Cristo. Cristo Macabe... É a realidade. Não existia um cânon hebraico antes do terceiro ou do segundo e terceiro século. O que aconteceu? Deixa eu só contar a história para vocês, tá? Porque aí vocês irão entender o porquê o católico não pode ter uma Bíblia protestante. O cânon que eles têm do Antigo Testamento é um cânon, tá, inspirado pelo capiroto. Por que um cânon inspirado pelo capiroto? Porque quem definiu foram os mesmos judeus, tá? Os mesmos fariseus da linhagem daqueles que crucificaram Jesus Cristo. Em 70 depois de Cristo teve o que? As tribulações do Apocalipse. O templo foi destruído, a cidade de Jerusalém foi destruída e os judeus ali foram expulsos, tá? O rabino, na época que eu esqueço o nome, ele foi até Vespasiano, o imperador na época, e pediu um local para que o judaísmo pudesse, sei lá, renascer, tá? Aí começa a nascer aquele judaísmo rabínico que a gente fala, tá? Não é um judaísmo profético, sacerdotal mais, é um judaísmo rabínico. E ele vai, isso está tudo no Talmud, tá, gente? Está tudo no Talmud. Ele vai até Vespasiano e pede um local para que eles pudessem reerguer o judaísmo de novo, e Vespasiano era um imperador muito misericordioso, tá? E deu Jâmia, a cidade de Jâmia, para eles. E ali inicia o que a gente chama de Sínodo de Jâmia, né? Esse sínodo começa ali no primeiro século, termina lá no terceiro século, só para vocês terem uma ideia. E foi por volta do segundo e terceiro século que eles definiram o cânon deles. E por que eles definiram um cânon para eles? Exatamente porque eles perceberam que a Igreja Católica estava definindo um cânon de escrituras e acrescentando o Novo Testamento. Então eles quiseram se fechar, estipularam leis nacionalistas, tá? Por isso que eles, depois de Esdras, né, eles definiram, depois de Esdras a gente não vai aceitar mais nada. Não é porque o livro é inspirado ou não, tinha profeta ou não. É porque é por causa de Cristo. Eles não aceitaram Jesus Cristo. Então eles definiram, depois do exílio babilônico, depois de Esdras, a gente não vai aceitar mais nada. Tá? Não tem nada a ver com que se o livro tem heresia, não tem. Não interessa. Eles definiram isso segundo
a inspiração de Satanás. Essa é a realidade, segundo a inspiração de Satanás, tá bom? Por que foi segundo a inspiração de Satanás? Porque Jesus Cristo tirou o reino deles. Tá lá em Mateus 21. Jesus Cristo retira o reino deles e dá para um outro povo, que são os romanos. Um povo sem reino não tem inspiração nenhuma para definir nada, tá? A Igreja Católica foi e definiu o cânon segundo o que estava na Septuaginta. E lá tinha todos os deuterocanônicos. Ah, Cris Macabeus, mas nem todos os deuterocanônicos que estavam lá na Septuaginta a Igreja Católica aceitou. Claro, a Igreja Católica definiu um cânon bíblico. A Igreja Católica não pegou algo que já estava organizado. Tem que parar com essa ideia, o católico, de que a Igreja Católica pegou a Septuaginta pronta. Não, ela pegou também, ela estudou livro por livro da Septuaginta. Isso aqui tá, teve livro que a Igreja Católica tirou dali também. Quem definiu o cânon, a Bíblia Sagrada, foi a Igreja Católica, segundo os critérios da Igreja Católica, tanto o Antigo como o Novo Testamento, tá? Aí vem esse cidadão dizer que a Igreja Católica não tinha um cânon inspirado, disse, aí vem a falácia, tá? Que é outra falácia de Satanás, dizendo que a Igreja Católica só definiu um cânon no Concílio de Trento. Esse cabra nunca leu a ata do Concílio de Trento, esse cabra não sabe o que foi o Concílio de Trento, ele não sabe o que é um concílio, não sabe o que é um cânon bíblico e não sabe o que é um dogma de fé. Tá? Só isso e mais nada. Vamos ver o que ele tem para falar aqui e o que ele tem de informação. Né? Qual é a informação que chegou até ele, né? Que ele diz que é um estudioso, tá? Vamos lá. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje a gente vai refutar o Eduardo Farias. Só tem figura no protestantismo, né, gente? Puta que lá merda. Né? O ex-protestante aí que é a nova celebridade do momento. Mas antes da gente começar aqui, já deixa o seu like, se inscreva se você não é inscrito e roda a vinheta. O cabra tem até vinheta no canal dele, tá? Já que ele pediu o like, né? Eu também tô pedindo aqui, deixa o like aqui, compartilhe o vídeo, tá? Se inscreva no canal, se quiser aqui, ó, QR Code aqui em cima, ajudar financeiramente o canal ou através da chave Pix, crismacabeus@gmail.com. Também tá a opção do clube de membros do canal, tá na descrição do vídeo, tá? Recentemente o Eduardo Farias soltou um vídeo aqui que é assim, muito falta de estudo, né? Então eu vou aqui mostrar para vocês, a gente vai refutar aqui ponto a ponto. Professor, qual o primeiro concílio que tratou do cânon bíblico antes de Trento? Excelente pergunta, porque eu já vi muitos protestantes mal intencionados ou mal informados dizendo que a igreja só definiu o cânon bíblico em Trento. Isso é uma loucura, um absurdo histórico e muito fácil, né, de desbancar essa falácia. No final do século IV aconteceram 3 sínodos, 3 concílios regionais que trataram do cânon bíblico e definiram o cânon bíblico conforme o conhecemos hoje, que foi o sínodo de Roma, o sínodo de Cartago e o sínodo de Hipona. E no século XV, ou seja, 100 anos antes do concílio de Trento, no concílio de Florença, o cânon bíblico também foi reafirmado conforme o conhecemos hoje. Tá bom? Obrigado pela pergunta. O professor Eduardo Farias jogou a real, né? O Concílio de Roma, Hipona e Cartago definiram, ali são 3 concílios regionais, tá? Que definiram o que seria o cânon bíblico. E dali em diante a igreja adotou o que foi definido nos 3 concílios. Aí, o que acontece, gente? Nunca existiu, até o século XV e XVI, nunca existiu alguém que levantasse suspeita sobre o cânon bíblico, tá? Só lá no século XVI que apareceu um vagabundo, um bêbado sem vergonha, que tinha distúrbio sexual contra freiras, né? E esse cabra aí foi ele que começou a duvidar do cânon bíblico, chama Lutero, tá, gente? Tudo que eu falei aqui, né, um vagabundo sem vergonha, bêbado, atormentado por demônios e que corria atrás das freiras, tudo isso aí tá do próprio filme, tá? O filme de Lutero tá falando sobre isso, mostrando ele bêbado, né, falando com demônio, né, indo atrás das freiras, né? Enfim, tá lá, tem o Conversas à Mesa, tá? Quem nunca leu,
Dá uma lida lá no que está escrito em Conversa da Mesa. Então, até então, nunca um vagabundo desse apareceu para contestar. E só lá no século XVI que esse vagabundo foi lá e contestou. O que a igreja faz? Aí, prestem atenção, gente. A igreja só dogmatiza uma doutrina quando essa doutrina é contestada ou se levanta uma heresia. A igreja vai lá, bate o martelo e fala aqui, né? Duvidou disso aqui, está excomungado. E foi o que a igreja fez, tá? O que a igreja fez? Veio Lutero e os partidários de Lutero agora contestando o cânon bíblico, a igreja vai lá, bate o martelo e fala: estamos dogmatizando a Vulgata Latina. Aliás, a igreja não definiu o cânon, a igreja dogmatizou a Vulgata Latina. Aí, ó, Vulgata Latina está dogmatizada. É a nossa versão oficial. Vou até mostrar aqui para vocês o que está na ata do concílio. Quem for contra está excomungado. É isso que a igreja definiu, tá? Para se proteger dos ataques protestantes. Por quê? A igreja percebeu que o protestantismo iria vir pesado contra o cânon bíblico. Para se proteger, a igreja foi lá e dogmatizou. Se não tivesse a revolta protestante, até hoje estaria a igreja ainda, né, seguindo os mesmos livros que seguem hoje, sem precisar dogmatizar a Vulgata Latina. Tá? Porque nenhum vagabundo, sem vergonha, bêbado, palhaço, né, teria contestado. Só isso e mais nada. Bom, ele diz que protestantes mal informados e mal intencionados dizem... Não, mal intencionados, tá? Informados eles são. Que a Igreja Católica só definiu seu cânon no Concílio de Trento, né? Que é um concílio ecumênico que aconteceu depois da Reforma Protestante. Isso é mentira, né? Eu vou provar isso, né, refutando ele com a própria teologia católica. E ele fala que o cânon, né, do Antigo Testamento dos católicos, né, os deuterocanônicos, os 7 livros a mais... Não, 7 livros a mais não, tá, cara? 7 livros a mais não. Você tem que provar que a igreja tem algum cânon, em algum momento na história da igreja católica, a igreja definiu um cânon sem os deuterocanônicos. É só isso que você tem que provar, tá? Já tinha sido decidido nos concílios regionais... Concílio regional porque só envolvia aquela região ali, não envolvia a igreja toda. Gente, o fato de ter um concílio regional não quer dizer que a igreja não aceite aquele concílio. Se fosse assim, a igreja, por exemplo, só em Jerusalém, prestem atenção, só em Jerusalém que teria sido abolido a circuncisão, tá? O resto, todos os outros locais, né, todo mundo ia ter que continuar praticando a circuncisão. Então foi um concílio regional em Jerusalém, que foi levado para toda a igreja. Então o cara já começa com uma falácia aqui já. É só naquela região. Não é só naquela região, porque na ata do concílio de Hipona, né, a própria ata manda levar, né, manda que a ata fosse levada até o Papa para que o Papa pudesse assinar a ata. Só para vocês terem uma ideia. No Concílio de Roma, depois ele cita Cartago, depois ele cita Hipona e por último ele cita Florença, que é o único concílio ecumênico que ele cita. Só isso já acende uma... Cara, por que do Concílio de Hipona? Aí vem a pergunta, né? A pergunta de pessoas que têm menos de 2 neurônios. Por que só no Concílio de Florença, lá no século XV, que foi citar um cânon de novo? Porque por todos esses séculos, prestem atenção, desde o Concílio de Cartago e Hipona até o Concílio de Florença, do século IV até o século XV, não tinha aparecido nenhum vagabundo sem vergonha, bêbado, atormentado por demônios, que corria atrás das freiras, que contestasse o cânon bíblico, tá? E Lutero não contestou só o Antigo Testamento, ele contestou também, tá, gente? O Novo Testamento, Hebreus, Apocalipse, a Carta de Tiago, também para ele não era inspirado, né? Alerta, porque se já tinha sido decidido no Concílio de Roma, por que teve o de Cartago? Por que teve o de Hipona? E por que teve o de Florença? Meu cacete. Isso aqui é... Cara, eu tô falando, gente. Pra fazer uma pergunta dessa, o cabra tem que ter menos de 2 neurônios.
Menos de 2 neurônios para fazer uma pergunta dessa. Nós estamos falando de um momento, presta atenção, em um momento em que a igreja estava decidindo o cânon bíblico. Os livros estavam sendo estudados. Não existia o sistema de informação que nós temos hoje, tá? Que é só bater um zap daqui para lá. Não existia isso na época, tá bom, gente? Então, assim, a igreja estudando quais eram os livros que iriam fazer parte do cânon bíblico, estudando esses livros, não tinha o sistema de informação que nós temos hoje, e é claro que foram feitos 3 concílios. Primeiro em Roma, né? Depois em Cartago, para estudar os livros, e depois em Hipona, para estudar os livros também e dar um veredito. A igreja o que a igreja fez? Se baseou em 3 concílios em que teve o quê? Um consenso unânime. Entenda, a igreja define uma doutrina através do consenso unânime. Então a igreja foi lá em Roma. Foram tais livros considerados inspirados. Hipona, tais livros foram considerados inspirados pelos bispos de Hipona. Bispos de Cartago, aliás, tem até participação de Santo Agostinho. Tais livros foram considerados inspirados. A igreja pega e vê, ó, aqui tem um consenso unânime. Então, esse é o cânon que nós iremos utilizar. Mas é uma pergunta assim, tipo, cara, se foi definido em Roma, por que também teve um concílio em Cartago, meu? Olha, por que será, viu? Eu acho que é porque não tinha... Acho que eles tinham dúvidas a respeito dos livros. Claro que tinham! Eles estavam definindo ainda. O negócio não nasceu pronto. O negócio não nasceu pronto, seu Juan. Não nasce pronto. Nada na igreja caiu do céu. Teve que ser formado, estudado. Sabe? São esse tipo de perguntas que eu fico assim pensando, como alguém pode cair no protestantismo, cara? Como é que alguém pode cair no protestantismo? Bom, a gente sabe que os concílios regionais não decidem pela igreja toda, né? Então, se foi falado uma coisa no concílio... Um concílio regional não decide. Se a igreja adota aquele concílio, as decisões daquele concílio, como não fala pela igreja toda? Mais uma vez, o concílio de Jerusalém foi um concílio regional. O que foi definido no concílio de Jerusalém? Que não precisava mais da circuncisão. Foi só em Jerusalém aquilo ou foi para a igreja toda? O concílio regional de Roma, depois discutido em outro concílio regional, é porque a coisa estava em discussão ainda, não tinha sido batido o martelo. Aí por último chegamos no concílio ecumênico, que envolve todas as igrejas de Florença, ali no concílio de Florença. Só que no concílio de Florença foi debatido um monte de coisas, menos ali o cânon das escrituras, né? Embora exista uma bula, né, do concílio de Florença, onde aparece ali os deuterocanônicos, né? Mas o objetivo do concílio não foi debater ali e reafirmar qual cânon a igreja iria seguir. E o que isso tem a ver, meu caro Juan? O que isso tem a ver se o concílio não foi feito para debater um cânon bíblico? Ele está citando qual era o cânon seguido pela Igreja Católica. Vamos passar aqui, gente, porque é difícil, cara. É difícil, tá? O Concílio de Roma foi em 382, tá? Que foi durante o pontificado do Papa Damaso, né? Foi o Damaso I, né? Foi um evento importante na história da igreja, especialmente no que refere à definição do cânon bíblico, embora os documentos do concílio não tenham sobrevivido, né, completamente, tá? A gente não tem todos os documentos. O decreto de Damaso atribuído ao Papa é frequentemente associado a este concílio e contém uma lista explícita dos livros considerados inspirados. Então, ali já vem no concílio de Roma, ali em 382, já vem ali a definição em Roma de quais eram os livros inspirados, tá? Depois vem o concílio de Hipona. Aliás, o concílio de Cartago veio primeiro, tá? Se você pegar o concílio de Cartago e de Hipona, é basicamente o mesmo.
A ata é praticamente a mesma, os bispos discutiram praticamente entre si, né? Aí foi aqui, olha, o que a gente precisa é a ata do concílio. O que foi definido na ata do concílio? Foi definido que, além das escrituras canônicas, nada deve ser lido na igreja sob o nome de escrituras divinas, ou seja, o que eles estão decidindo aqui, nada além disso deve ser lido nas igrejas como escrituras divinas, tá? As escrituras canônicas são essas, e vai falar Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, tá aqui, os deuterocanônicos, todos aqui. A mesma ata praticamente é o que está no concílio de Cartago, no concílio de Cartago, de 397 e 419. O importante aqui, ó, ele reafirma Hipona, tá? O concílio de Cartago reafirma Hipona, e ainda, né, tá aqui, ó, o cânon bíblico incluía os mesmos livros mencionados em Hipona, com a adição dando um ênfase à autoridade da igreja, porque no concílio de Cartago, né, depois eu pego a ata, até posso colocar aqui para vocês. O concílio de Cartago ordena que a ata seja levado até Roma para que o Papa pudesse autorizar o concílio, só autorizar o que foi decidido no concílio, tá bom, gente? Se você pegar o concílio de Florença aqui, que foi lá no século XV, em 1431, presta atenção aqui. O que vai citar? A Santa Igreja Católica Apostólica Romana aceita e venera todos os livros do Antigo Testamento e os menciona com o nome como segue. E vai falar exatamente todos os livros aqui, incluindo os deuterocanônicos, tá bom, gente? Mais uma vez, mas Cris Macabeus, por que desde Cartago e Hipona a igreja não mencionou em nenhum outro concílio o cânon bíblico? Como eu falei, desde Cartago e Hipona e a tradução da Vulgata, não teve nenhum vagabundo sem vergonha, bêbado, que era agido pelo próprio Satanás, que corria atrás de freiras. Não tinha ninguém nesse naipe, né, contestando o cânon bíblico. Só depois que começou a aparecer, né, os protestantes contestando o cânon bíblico, tentando trazer a ideia de que o cânon farisaico era o cânon que eles queriam seguir, aí a igreja tem que ir lá se reunir num concílio e bater o martelo. É isso que acontece, tá bom, gente? Mesmo depois do concílio de Florença, a dúvida ainda persistiu. Qual cânon? Não, a dúvida não persistiu, é que apareceram os protestantes. Depois do concílio de Florença, apareceram os protestantes, e aí apareceu o vagabundo bêbado sem vergonha que corria atrás de freiras, tá? A gente vai seguir, né? As discussões ainda persistiam, né? Não tinha sido batido o martelo. E a gente vê isso... Cara, você tem um concílio, presta atenção, gente. Você tem o concílio de Cartago, concílio de Hipona. Na ata diz, é considerado sagradas escrituras. Esse concílio é aceito pela igreja e o cabra diz que não tinha sido batido o martelo. O próprio cardeal Caetano, que foi um cardeal... Cardeal Caetano, velho. A única coisa que eles usam na época de Lutero é o chamado cardeal Caetano. É isso daí. O cardeal Caetano, gente, é um cardeal. É uma opinião. O cardeal Caetano não fala pela igreja, como São Jerônimo também não fala. O cardeal Caetano não fala pela igreja, como Lutero também não falava. Cardeal da época de Lutero, que era braço direito do Papa Leão X, que é o Papa da época da Reforma Protestante, da época de Lutero, né? Aqui eu vou mostrar para vocês aqui um documento, né? Que é um comentário do cardeal Caetano sobre todos os livros históricos autênticos do Antigo Testamento. Tá tudo em latim, né? E aqui o cardeal Caetano, ele ressalta aquilo que Jerônimo já falava. Daqui a pouco a gente entra na história de Jerônimo, tá, gente? Porque o que os protestantes se seguram na ideia de que São Jerônimo era contra os deuterocanônicos, então São Jerônimo definiu um cânon bíblico sem os deuterocanônicos. Desde quando, eu pergunto para o cidadão Juan Oliveira, desde quando São Jerônimo definiu o cânon bíblico de alguma coisa?
Alguém sabe quando foi que São Jerônimo definiu o cânon bíblico de alguma coisa? Ele foi convocado pelo Papa Damaso a traduzir o cânon bíblico. Ele não foi convocado para formar um cânon bíblico, gente. Os deuterocanônicos não são inspirados por Deus. Então aqui nessa parte aqui, eu vou colocar aqui já traduzido para vocês em português, né? Cardeal Caetano diz o seguinte: aqui encerramos nossos comentários sobre os livros históricos do Antigo Testamento. O restante, ou seja, Judite, Tobias e os livros dos Macabeus, são considerados por Jerônimo como livros não canônicos e são colocados entre os apócrifos, juntamente com Sabedoria e Eclesiástico, como é evidente no Prólogos Galiatos. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse Prólogos aí. Não te perturbes como um estudante inexperiente. Se encontrares em algum lugar, seja nos concílios sagrados ou nos doutores sagrados, esses livros sendo considerados canônicos, pois as palavras tanto dos concílios quanto dos doutores devem ser submetidos à correção de Jerônimo. Ou seja, o que o concílio decidir, o que os doutores decidirem, deve ser submetidos a Jerônimo. E aqui tá. Vamos lá de novo. A citação que ele tirou aí do cardeal Caetano, de onde foi que ele tirou essa citação? Primeira coisa, tá? Como que ele traduziu? Primeiro, de onde ele tirou? Segundo, de onde ele traduziu? Como foi traduzido? Terceiro, não procede nada do que está escrito aí. São Jerônimo, mais uma vez, gente, São Jerônimo não definiu o cânon bíblico. Como é que um cardeal Caetano vem dizer que o cânon deve ser submetido à autoridade de Jerônimo? O cânon tem que ser submetido à autoridade do Papa e do Concílio, e não à autoridade de Jerônimo. E depois a gente vai falar sobre São Jerônimo. São Jerônimo em nenhum momento falou o que eles falam, tá? Só para vocês terem uma ideia. Agora, presta atenção que uma informação está totalmente desencontrada aqui. O Juan Oliveira, você poderia me mostrar qual o documento? Qual é o documento da Igreja Católica em que o Papa Damaso ordenou que São Jerônimo definisse um cânon da Bíblia Sagrada? Eu queria saber. Tá marcadinho aqui para vocês verem que eu não inventei essa citação. Tá aqui em latim, aqui, onde Cardeal Caetano cita aqui São Jerônimo, aqui, Prólogos Galiatos. O Cardeal Caetano, que foi persuadido pelo Lutero, né, por Lutero, o Cardeal Caetano tá dando aqui de vidente de Anguera. É tipo assim, ó, o magistério da igreja agora tem que submeter as minhas revelações e a aparição. Tá falando, ó, o cânon bíblico agora, tudo que se falar sobre cânon bíblico tem que submeter às decisões de Jerônimo. São Jerônimo não definiu o cânon bíblico. Tudo em latim nesse documento aqui. E esse Prólogos Galiatos que Cardeal Caetano ele cita, né, é esse daqui, né, que eu vou colocar aqui para vocês a citação. São Jerônimo diz o seguinte: este prólogo, com vanguarda, com capacete das escrituras, pode ser aplicado a todos os livros que traduzimos do hebraico para o latim, de forma que nós podemos garantir que o que não é encontrado em nossa lista deve ser colocado entre os escritos apócrifos. Portanto, a sabedoria comumente chamada de Salomão, que é o livro de sabedoria, né, o livro de Jesus, filho de Sirac, que é o eclesiástico, Judite, Tobias e Pastor de Hermas, não fazem parte do cânon. O primeiro livro dos Macabeus eu não encontrei em hebraico. O segundo é grego, como pode ser provado de seu grande estilo. De quebra, ainda tem aqui o prefácio dos livros de Salomão, né? Jerônimo diz o seguinte: e assim, da mesma maneira pela qual a igreja lê Judite, Tobias, Macabeus, né, no culto público, mas não os recebe como escritura canônica, assim também sejam esses dois livros, Sabedoria e Eclesiásticos, úteis para a edificação do povo, mas não para estabelecer as doutrinas da igreja. Então você vê que mesmo depois dos concílios regionais aí, que debateu qual cânon a gente vai usar, mesmo depois do concílio ecumênico de Florença, ainda persistia ali dúvida de qual cânon vai seguir, né? Se a gente vai seguir o que Jerônimo queria, ou se a gente vai colocar os deuterocanônicos. Cardeal Caetano aqui, como provei para vocês, dizia que deveria ser seguido o que Jerônimo tinha proposto, né? Ainda tinha muitas dúvidas rolando ainda. E essas dúvidas só foram ser sanadas no Concílio de
Trento. Beleza, gente. Esquece todas as porcarias dos estrumes que esse cabra falou aí, tá bom? Mais uma vez, Jerônimo não definiu o cânon bíblico. Jerônimo, ele foi enviado a Jerusalém, tá? Ele passou um longo tempo da vida dele, primeiramente estudando hebraico, para traduzir, e a missão de São Jerônimo era o quê? Presta atenção, tá, gente? A missão de São Jerônimo era traduzir todos os livros do cânon bíblico que já estava definido. São Jerônimo, a obrigação dele, o que ele foi ordenado era traduzir para o latim todos os livros que estavam em hebraico, procurar todos os livros em hebraico e traduzir para o latim todos os livros do cânon bíblico que já tinha sido definido, tá? Essa era a ordenação que foi dada a São Jerônimo. Nenhum momento São Jerônimo foi ordenado, tá, a definir um cânon. E o que São Jerônimo faz? São Jerônimo, lá em Jerusalém, procurando todo tipo de livro e manuscrito que tinha, ele começou a fornecer as informações que ele encontrava em Jerusalém. E aí nós estamos falando já de uma Jerusalém pós-sínodo de Jâmia. Nós estamos falando de uma Jerusalém rabínica, em que você tinha lá o quê? Um judaísmo rabínico e que o judaísmo já tinha definido um cânon para eles entre o século II e século III, tá? Então teve a dificuldade de São Jerônimo encontrar livros que não faziam mais parte daquilo que eles tinham definido. São Jerônimo encontrou uma dificuldade em encontrar esses livros, tá? E aí São Jerônimo começou a passar essas informações. Tal livro eu encontrei, tal livro eu não encontrei. E aí São Jerônimo emitiu que as opiniões que ele tinha a respeito do livro. Aí que vem a cereja do bolo. São Jerônimo, ele emitia a opinião dele segundo o cânon hebraico e não segundo o cânon grego. Ele não colocava em xeque os livros que estavam no cânon grego, da Septuaginta. Ele não colocava em xeque isso. Ele colocava em xeque o quê? Os manuscritos hebraicos, tá? É isso que ele colocava em xeque. Vamos ver exatamente o que São Jerônimo falava aqui. Prestem atenção. Primeiramente aqui, tá? São Jerônimo, ele aceitava, né, a autoridade de Niceia. Ele mesmo fala no prólogo aqui do livro de Judite. Entre os hebreus do livro de Judite é encontrado entre os hagiógrafos. A autoridade do qual, para confirmar aqueles que entram em disputa, é julgado menos apropriado. No entanto, tendo sido escrito em língua caldeia, deixa eu ajeitar aqui, tá escrito, tem que tirar o acento aqui, né? Língua caldeia, ele é contado entre as histórias. Mas por que este livro é encontrado pelo Concílio de Niceia, sendo contados entre o número das Sagradas Escrituras, tá? Tenho concordado com o seu pedido de fato de uma ordem e trabalhado, tenho sido posto de lado a partir do qual eu estava com forças reduzidas. O que São Jerônimo está falando aqui, gente? Que lá em Jerusalém, as dificuldades, né, de encontrar esses livros, as dificuldades de traduzir, fazer uma tradução, tanto que ele vai falar aqui também, olha aqui, ó, que ele estava com forças reduzidas, que ele deu a este livro apenas uma curta noite de trabalho, traduzindo mais o sentido do sentido do que palavra por palavra, né? Então ele não deu o devido lá. Ele está falando aqui, ó, São Jerônimo no prólogo de Judite, está falando: eu não dei o devido valor ao livro de Judite. Passei uma noite ali apenas traduzindo e não dei importância no que ali estava escrito, tá? No entanto, ele fala: o Concílio de Niceia aceita o livro. Então, como Sagradas Escrituras, ele concorda com o Concílio de Niceia, tá? Por que ele concorda? Porque São Jerônimo, mais uma vez, gente, São Jerônimo não foi ordenado, tá, por Papa nenhum.
não foi ordenado a definir cânon bíblico. Ele foi ordenado pelo Papa Damaso, tá, a traduzir o cânon que já estava definido, procurar os escritos em hebraicos e traduzir para o latim. Essa era a missão de São Jerônimo, tá, gente? Aqui, preste atenção. Veja sobre os acréscimos de Daniel que tem na Septuaginta, tá? Olha o que São Jerônimo vai falar, preste atenção. Jerônimo 420, no livro 3, página 33, ele fala assim: em referência a Daniel, minha resposta será que eu não disse que ele não era profeta. Ao contrário, eu confesso, no próprio início do prefácio, que ele era um profeta. Mas eu desejei mostrar qual era a opinião sustentada pelos judeus. Tá? O que as pessoas fizeram? São Jerônimo, como eu falei, lembra que ele foi enviado a Jerusalém, tá, com ordenação para traduzir os livros do hebraico. Tá? Ele não foi definir cânon bíblico nenhum. Ele não estava lá questionando os manuscritos gregos, a Septuaginta. Ele estava questionando o hebraico. Ele pegou livros ali no hebraico que, traduzindo, talvez ele não tenha tido como autêntico. Tá? Então, no hebraico, preste atenção, no hebraico ele colocou como apócrifo. O que estava no hebraico. Tá? E aqui ele estava enviando informações para a igreja daquilo que os judeus pensavam a respeito desses livros. Está aqui, ó. Era a opinião sustentada pelos judeus. E quais eram argumentos que eles usavam para provar? Eu também disse ao leitor que a versão lidas, as versões, né? Deixa eu ajeitar aqui, tá? Que a versão lida nas igrejas cristãs não era a da Septuaginta, mas, né, a de eu não sei quem é esse cabra aqui, tá? Teodosião. Esse aqui realmente é novidade para mim. É verdade, eu disse que a versão da Septuaginta era neste livro muito diferente do original. Tá? Olha, prestem atenção, tá? O que ele viu na Septuaginta era diferente do que ele viu no original, e que foi condenado pelo justo julgamento das igrejas de Cristo. Mas o erro não foi meu que relatei o fato, mas daqueles que leem a versão. Nós temos 4 versões para escolher, aquelas de Áquila, Símaco, a Septuaginta e o de Teodosião. As igrejas escolheram ler Daniel na versão de Teodosião. Eu não sei quem é esse cabra, tá, gente? Eu vou procurar depois. Que pecado eu cometi se segue o julgamento das igrejas? Ele fala. Mas quando eu repeti o que os judeus dizem contra a história de Susana, o hino dos 3 jovens e a história de Bel e o dragão, que são as adições ali que os protestantes falam que são as adições do livro de Daniel, que não estão contidas na Bíblia hebraica. O homem que fez essa acusação contra mim prova que ele mesmo é um tolo e um caluniador. Pois eu expliquei não o que eu pensava, mas o que eles comumente diziam contra nós. Eu não refutei a opinião deles no prefácio porque eu, sendo breve e cuidadoso para não parecer que eu não estava escrevendo um prefácio e sim um livro. Eu disse, portanto, agora não é o momento para entrar em discussão sobre isso. Tá? Quem quiser saber mais sobre São Jerônimo e os deuterocanônicos, vai lá no site do meu grande amigo Rafael Rodrigues, Apologistas Católicos. Ele tem tudo lá sobre isso daqui, tá bom, gente? Ó, veja que ele aqui está, que ele aceita a canonicidade dos acréscimos de Daniel. Diz que as acusações não são suas, mas dos judeus. Então ele já aceita Judite, já aceita aqui Daniel, tá? Aqui, gente, presta atenção nisso daqui, tá? Deixa eu pegar aqui.
que São Jerônimo também faz o mesmo com o Novo Testamento, né? Eu vou pegar aqui a citação que está em Jerônimo. Isso aqui foi citado por Eusébio, se eu não estou enganado. Isto deve ser dito a nosso respeito que aquela epístola que é intitulada aos Hebreus é aceita como do apóstolo Paulo, não somente pelas igrejas do leste, mas por todos os escritores da igreja de língua grega, dos tempos mais remotos. Embora muitos a julguem para ser de Barnabé ou Clemente, agora, não é importante quem é o autor, uma vez, né, que é um trabalho de um homem da igreja recebido reconhecidamente dia a dia na leitura pública das igrejas. Se o costume dos latinos não o recebe entre as escrituras, o que está falando? Que é a carta aos Hebreus, tá? A carta aos Hebreus, na igreja grega era aceita e entre os latinos não, na igreja latina não era aceita como escritura. De outro modo, pela mesma liberdade, fazem as igrejas dos gregos ao aceitarem o Apocalipse de João. Contudo, nós aceitamos ambos. Não seguimos os costumes presentes, mas dos escritores primitivos, que geralmente fizeram livre uso dos testemunhos de ambos os escritores ambos trabalhos. E isto eles fizeram não querendo na ocasião citar escritos apócrifos, como fizeram usar exemplos da literatura pagã, as tratando-os como canônicos e eclesiásticos. Tá? O que ele está falando? Ele está falando que ali naquele momento tinha uma disputa. Na igreja latina não se aceitava, por exemplo, a carta aos Hebreus. Lá entre os gregos o Apocalipse era contestado. O que São Jerônimo fala? Eu aceito o que os primitivos aceitaram. Os dois são canônicos. Tá? É isso. É uma opinião de um doutor da igreja. Tá? Agora, São Jerônimo não diz pela igreja. A igreja define isso depois de um concílio. Tá? Se você pegar agora um autor protestante, um teólogo protestante, segundo John Norman Davidson Kelly, tá? Um dos maiores e mais conhecidos patrologistas protestantes, as razões pelas quais São Jerônimo citou na teoria os deuterocanônicos como não canônicos eram por questões táticas e pelo seu embaraço ao citar livros não aceitos pelos judeus. Ou seja, segundo esse autor que é protestante, teólogo protestante, acho que é presbiteriano, se não estou enganado. Tá? Depois eu posso ver e trazer para vocês. São Jerônimo, ele citava ali nos prefácios, né, que tal livro não é considerado canônico para não causar um embaraço entre os judeus. Ele estava convivendo entre os judeus, então era uma tática. E o mesmo autor diz que em outros escritos São Jerônimo cita os deuterocanônicos como escritura. Depois você pode entrar lá no site dos apologistas católicos, tá? Pega lá, São Jerônimo não aceitava os deuterocanônicos, você vai ver que tem uma lista de obras de São Jerônimo citando os deuterocanônicos como escrituras, tá? Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é um autor protestante falando. Em outros lugares, embora admitindo que a igreja lê livros como sabedoria eclesiástico, que são estritamente não canônicos, ele insiste na sua utilização somente para edificar o povo, não para a comprovação da doutrina da igreja. Esta foi a atitude que com concessões temporárias por razões táticas ou outras, ele, que é Jerônimo, tá, manteve para o resto de sua vida, na teoria pelo menos, pois na prática ele continuou a citá-los, os deuterocanônicos, como se fossem escrituras. De novo, o que moveu foi principalmente o embaraço que sentia ao ter que argumentar com os judeus com base em livros que eles rejeitavam. Ou mesmo, por exemplo, a história de Susana, ou Bel e o Dragão, que achavam francamente ridículas. Está aqui, né, no livro de John Norman Davidson, né, Kelly. Tá? Esse aqui é um autor protestante, tá, gente? É um autor protestante
explicando qual era a tática de São Jerônimo. Segundo ele, São Jerônimo, estando em Jerusalém, ele escrevia que aqueles livros, tá, do cânon hebraico, estava citando o cânon hebraico, aqueles livros em hebraico não eram aceitos como canônicos, porque ele estava em um local que aqueles livros não eram aceitos. Depois você vai ver outras obras de São Jerônimo, ele cita Eclesiástico, Sabedoria, junto com livros como Ezequiel, como Daniel, e vai dizendo que tudo é escritura, né? O reconhecimento do valor dos livros deuterocanônicos, tá? No prefácio do livro de Tobias, na Vulgata, São Jerônimo escreve assim: não podemos duvidar de que a igreja os aceitou, os deuterocanônicos, como canônicos, tá? E que a igreja tem autoridade para decidir sobre essas questões. Lembra que eu falei? São Jerônimo não foi enviado a Jerusalém para definir cânon. Ele não foi enviado para isso. A missão de São Jerônimo, tá? A ordem dada a São Jerônimo foi traduzir aquilo que a igreja definiu como cânon, tá? Aquilo que a igreja definiu como um cânon. Ele não foi lá para definir cânon nenhum. Ele não tinha nem autoridade para isso, né? Falando sobre o concílio, né, aqui são os concílios de Hipona, enfim, né? Cartago, Florença de novo. Só para terminar aqui, ele vai citar, gente, a Nova Enciclopédia Católica, tá? Só que ele trouxe um monte de citações que a Nova Enciclopédia Católica afirmou que até o Concílio de Trento não tinha um cânon ainda definido na Igreja Católica. Eu confesso que eu não encontrei nenhuma dessas citações. Eu não sei como que ele traduziu essas citações da Nova Enciclopédia Católica, tá, gente? Realmente eu não sei. Então, como eu não encontrei essas citações, cara, eu não vou nem responder por isso, tá bom? Essa é a realidade. Só para terminar aqui, vamos falar sobre o Concílio de Trento, né? O Concílio de Trento definiu mesmo um cânon? Não existe isso no Concílio de Trento, gente. O Concílio de Trento dogmatizou a Vulgata Latina. Tá aqui, olha. Durante o concílio, no decreto sobre as Sagradas Escrituras, seção 4, tá, de 1546, foi estabelecido que a Vulgata deveria ser a única versão oficial e autorizada das Escrituras para a Igreja Latina. O concílio confirmou, preste atenção, autenticidade e autoridade. A Vulgata, de acordo com o concílio, era uma tradução autêntica oficial das Escrituras. Isso significava que a Igreja considerava a mais confiável tradução bíblica. A aprovação da tradução de São Jerônimo. São Jerônimo, responsável pela tradução, foi considerado por esse decreto o tradutor da versão oficial da Igreja. A Vulgata foi reconhecida como uma obra canônica com pouca ou nenhuma necessidade de revisão. Exclusividade litúrgica. Com a tradução oficial, a Vulgata deveria ser usada nas liturgias, nos estudos teológicos e em outras atividades na Igreja. Canonicidade, como eu falei, ele, né, vai lá dogmatizar praticamente a Vulgata. Ó. Além de ratificar a autoridade da Vulgata, o Concílio de Trento também reafirmou o cânon da Bíblia, incluindo os livros deuterocanônicos, que foram fixados para a Igreja, contrariando a posição de várias tradições protestantes, tá bom? O que a igreja fez aqui, gente? Foi lá e bateu o martelo. A Vulgata é a Bíblia oficial da Igreja Católica. Esse cânon que foi estabelecido é o cânon oficial e quem for contra ele vai ser excomungado. A Igreja não definiu um cânon. Ela dogmatizou aquilo que já tinha sido definido séculos antes. Ah, mas por que a Igreja foi dogmatizar isso aí lá no Concílio de Trento? Simplesmente porque, mais uma vez, desde Hipona até o século XV e XVI, nunca apareceu um vagabundo sem vergonha, bêbado, salafrário, né? Que tinha ali né, conversas com o demônio, né? Tá lá no filme, gente. O filme mostrou tudo isso aí, tá? E corria atrás das freiras. Então nunca apareceu um vagabundo sem vergonha desse contestando o cânon. Aí lá no século XVI aparece um vagabundo sem vergonha, bêbado, né, que conversava com os demônios e corria atrás das freiras, contestando o cânon bíblico.
Tá? Aí quando tem, né, uma controvérsia dessa, quando tem alguém contrariando ou levantando uma heresia sobre uma doutrina ou algo dentro da igreja, a igreja se reúne no concílio e dogmatiza aquilo. Tá? Por exemplo, né, a questão da trindade. Até o século III ali, o século IV ali, ninguém contestava. Depois que apareceu alguém contestando, a igreja dogmatizou. Maternidade divina de Maria, também a mesma coisa. Enquanto não se levantou uma heresia em cima daquilo, enquanto não apareceu um Nestório da vida, a igreja não precisa dogmatizar, já é um consenso unânime. Depois que aparece um vagabundo, sem vergonha, bêbado, que conversava com os demônios e corria atrás das freiras, contestando, aí a igreja falou assim, esse vagabundo, bêbado, sem vergonha, que corria atrás das freiras, não tem razão. Quem tem razão é São Jerônimo, é a igreja, os concílios, entendeu? É isso que a igreja fez. Tá? Aqui, só para terminar com a citação do Concílio de Trento, tá? Também eu tenho o Concílio de Trento todo aqui no meu computador, né? Quem quiser aí, depois eu posso até postar, tá bom? Citação do Concílio de Trento. Um decreto sobre as Sagradas Escrituras, especificamente na seção 4, afirma: a Santa Igreja, com auxílio do Espírito Santo, propôs a tradução das Sagradas Escrituras em latim feita por São Jerônimo como a única autoridade a ser usada nos escritos sagrados, rejeitando todas as outras traduções. A partir do Concílio de Trento, a Vulgata Latina foi considerada não apenas como uma tradução útil, mas como canônica, representando a base oficial para a Igreja Católica em termos de escritura, principalmente para o rito latino. Tá bom, gente? É isso que aconteceu, tá? Mais uma vez, o nosso amigo aí que diz que estudou, não estudou nada, não sabe nem o que é um concílio, não sabe o que é dogmatização, não sabe o que é um cânon bíblico, não sabe o que é um concílio regional, não sabe o que é um concílio universal, não sabe que o concílio regional é aceito por toda a igreja, assim como foi em Jerusalém, não sabe nada disso, cara. Agora, né, gostaria que ele mostrasse em todos esses séculos, antes da revolta protestante, um cânon definido pela igreja, tá? Um cânon definido e aceito pela igreja que não tem os deuterocanônicos. Mostre um cânon que não tenha os deuterocanônicos, tá, gente? Porque, segundo ele, deve ter vários aí que não tem os deuterocanônicos. Então, me mostre um, já que não estava definido, tem que ter uns 5, 6 cânons aí definidos pela Igreja Católica que não tinha os deuterocanônicos. É isso aí, minha gente, é o que temos para hoje, tá? E, mais uma vez, se aparecer um outro vagabundo, sem vergonha, bêbado, que conversava com os demônios e corria atrás das freiras, se aparecer mais um cabra desse contestando alguma coisa dentro da igreja, a igreja vai lá, se reúne no concílio e bate o martelo de novo, tá bom? É só isso que acontece e mais nada. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.